falar da brincadeira, ela é sempre leve, ela sempre para enaltecer ou aumentar as suas fontes de inspiração. Então, por exemplo, tal pessoa me inspirou, mexeu com meus sentimentos e eu fiz um poema. Esse poema vai ser não só para elogiar a pessoa ou a experiência, mas para falar de como eu me senti perante aquilo. Ou seja, é um conjunto de contextos. Tem a ver com o que me inspirou, com como eu me senti, ou seja, tem a ver comigo, tem a ver com uma circunstância isolada, ou seja, nem com a pessoa nem comigo. E o conjunto desses três acaba gerando algo novo. Mas, para entender a mecânica desse sentimento, não basta pensar em hormônios ou em subconsciente, senso de autorrecompensa. Porque isso é manuseável, é manipulável. Vamos pensar na lei da cinética. Tudo aquilo que você faz, você como centro astral, como planeta, como estrela, como centro de massa bruta, ou o espírito, né, centro de massa informativa, tudo aquilo que você causou continua reverberando e faz parte de você, do seu mapa interno. Todo lugar pelo qual você passou faz parte de você. E vice-versa. Todo lugar que você passou tem você como parte dele. Todas as identidades se abraçam, de certa forma. Todo mundo acaba sendo Deus. A diferença é só o ponto de começo e de fim. Todo mundo é um ponto de vida e morte. Todo mundo é uma boca, que não brinco. Todo mundo é uma laringe. Todo mundo canta do ponto em que está. Mas do ponto de vista que você está, você é um ponto de vista de você até Deus e de você até a periferia, tendo o universo como um disco. Mas todo mundo é um disco. Todo mundo é uma bolinha. Ou seja, você fez o bem para aquela pessoa, dentro de você, você ganha uma coisinha chamada subsídio. Para quem não sabe o que é subsídio, pensa num menu de videogame. Aí tem lá opções. Sair de casa, ou por exemplo, opções, configurações, né, não sei o que, iniciar filme. Quando você clica em iniciar filme, vai ter uma subopção. Rápido, demorado, ou quando você entra em idiomas, vai ter uma subopção. Português, inglês, espanhol. Quando você fala dessa primeira lista, é você. Sou esperto, alto, bonito, esbelto, etc, etc, etc. Quando a gente fala de subsídio, a gente está falando desse submenu. Você clica no idiomas, vai ter a lista de opções de idiomas. Isso é um subsídio. Então, por exemplo, eu sou eu, só eu. Eu dei o presente para a criança, ela se alegrou, a minha energia tocou ela. Dentro daquela criança, aquele momento de alegria vira dentro do meu menu um subsídio. Um pequeno menu a mais, um pequeno acesso que eu tenho com aquela criança e uma pequena alegria daquela criança para comigo. Ou seja, eu plantei e fiz florescer um pouco de alegria para alguém que necessitava no mundo. Uma hora eu vou estar no meio do deserto, morrendo de fome, olhando para cima e dizendo: ó Deus, quero ajuda. O que o magnetismo vai responder não é teu pai, tua mãe, as tuas orações ou teus dogmas, ou a sua energia de autoimposição e autoafirmação. Também funciona. Você se cuidar também tem mérito. Mas você está no deserto. O que vai às vezes te salvar é esse subsídio. Ou seja, tem gente que às vezes, durante uma vida inteira, luta por amor por si. E se torna, como bom exemplo, uma constituição forte. Tipo, bah, eu trabalho para matar minha fome, cuido da minha família para me causar alegria. Isso não é em vão, tem um valor. Tá? Só que veja bem, quando as pessoas fazem isso, muitas vezes deixa de trapacear alguém, roubar alguém estava precisando, não ajuda, vai perdendo oportunidades, né? Em um dado momento, quando a pessoa olha para ver seus submenus, seus subsídios, dentro da sua energética, as camadas, digamos, de uma árvore para dentro, de uma estrela para dentro, tem uma história. Quando você olha dentro, o que a pessoa plantou no meio do caminho, em grande parte, às vezes é só suguei, às vezes é só machuquei, frustrei, enganei quando tive a chance. Então, uma pessoa dessa no meio do deserto, ela pode achar uma cobra para matar e assar, mas ela não vai achar um oásis. Por vezes, a criança inocente, ou o inocente tolo, né, o ignorante, às vezes aquele que ajudou muita gente, e nem se tocou que ajudou por simples alegria. Tá ali passando, bobo alegre, e o cara é sortudo pra caralho. Tem gente que chega a ter inveja, muito sortudo, as coisas dão certo e todo mundo fica, como é que o cara é tão ingênuo, tão babaca, e as coisas caem na mão dele? Boa intenção, boa vontade. Quando a gente fala de leis da cinética, eu não estou falando de um moralismo. É uma lei universal.
Uma lei mecânica, na verdade. O intuito da história da bolinha não era esse. Essa é apenas a lei do amor. Uma informação que quer estar em todo lugar, quer ser todas as formas, quer acolher todas as formas. E quer ver a distância da forma para si e tudo aquilo que tem no meio. E quer ver as continuações de uma forma nova. Uma espécie de 8. De si até aquele, daquele para mais, de mais para aquele, daquele para mim. Só que, para esse amor funcionar, precisava de pontos além de só o básico. E é o que nós chamamos de arquétipo. O primeiro arquétipo que nós temos, além do I, o amor puro e incondicional, nós temos as fatias do I. E eu vou explicar por metáfora. Quando essa primeira bolinha ela se subfracionou em Miguel, seu primeiro filho, eu vou chamar assim por enquanto, tá? Depois eu invento outro nome. Quando subfracionou em Miguel, imagina que o grande, ele tinha um aspecto de ser admirável, Miguel ouvia com admiração, até por ser grande, mas também era dado com um conceito de potência. Na numerologia, o 1 representa, às vezes, um perigo de ser meio egoísta, de querer ser Deus. Mas, por outro lado, é o valor que se deve ser dado ao seu 1 e a cada um. É o valor de se cuidar e de se ser, o eu sou. Quando a gente fala do 2, é um e outro 1. Ou seja, eu sou 1 e valorizo aquele 1 como eu me valorizo. Ambos somos 1. Isso é uma coisa que nós dois temos em comum. Na verdade, isso é uma coisa que eu tenho em comum com uma pedra, com um cavalo, com um cachorro. As unidades feitas de unidades. Mas o conceito é: o primeiro tem uma característica, o primeiro, aliás, Deus, o primeiro não criado, não nascido, ele tem uma característica de ser potente. O segundo, o primeiro criado, ele não tem essa característica de ser livre. Ele é livre, ensina a ser livre. Todos ensinam todas as leis. Só que cada um tem sua personalidade. E a personalidade do segundo, que seria o primeiro filho, é a personalidade de ser um bom servo. Aquela coisa, te admiro, você é lindo que nem você. Então, primeiro, ele copia o exemplo do mestre. Segundo, ele o serve, não de cabeça baixa, com muito orgulho, mas ele o serve com muita humildade, com muita gratidão. O terceiro é Gabriel, o segundo filho nascido. Acaba sendo essa essência de um conceito grande e um conceito pequeno. Daí nasce as primeiras ideias de comparação. É aquele que brinca, é aquele que inventa, é aquele que articula, é aquele que cria o novo a partir do que já existe. Então veja bem, o que existe é lindo, vai ser fonte de inspiração para o que eu vou criar. Criei, é lindo também, vai servir de fonte para alguém. Então, do conceito de Gabriel, brincadeira tem duas funções. A primeira é imitar o antigo. A segunda é criar o novo, ou fazer filhos iguais aos filhos que já tiveram. Quando a gente vai para a interação deles, o grande e o pequeno tem um significado. O segundo e o terceiro tem outro significado. O primeiro e o terceiro tem outro significado. O segundo e o... Não, isso eu já falei. Mas enfim. Falando do significado do 3, aquela trança que eu falei, ela é tanto boa quanto ruim. A luz ela é dinâmica, rápida, afiada. Só que Satanás persiste em ser um anjo de luz. Ele é um dos querubins caídos. Veja, a luz ela tem uma natureza tanto agressiva, bélica, divertida. Bélica é de... Para mim, bélico significa luta de espada. Desvia, acerta, não tem a ver com maldade ou com assassinato. Tem a ver com desvio e assertividade. Tem a ver com alinhamento. Tem a ver tanto com a picada da cobra, quanto com a dança. Tem a ver tanto com a alegria de ser alegre e alegrar alguém, quanto o brilho da postura e beleza, mas também tem a ver com dinamismo e acerto. Ou seja, é uma natureza divina, tem que ter respeito, mas é uma faca de doisíssimos gumes. E se o primeiro representava a presença do maior amando todos, aceitando os menores, o segundo representava amar o maior, admirá-lo e, mais do que respeito, ter amor, digamos, amar o menor e amar o maior,
O terceiro representa a amizade, que é o que esses três representam. Então veja da seguinte maneira. Dentro do universo dos tapetes que saíram de cada um, tapete que eu digo é faixa vibratória, tá? Ou mundo dentro da bolinha, dentro da bolinha, dentro da bolinha. Da parte do primeiro, dentro do primeiro dá para comparar com um amor paterno. Sou maior sustento o jardineiro. Cuido, rego, não vai dar fruto. Rego a árvore também, ela vai dar fruto. Mas a flor não. A flor ela tem utilidade de ser bela. Mas é bela. Essa é a questão. É frágil, é sensível. Eu tenho um cachorro. Ele fica tão feliz quando eu dou comida pra ele. Quando eu dou carne. Ração ele come todo dia, beleza. Só que quando eu dou um salame, ele fica tão feliz. Se eu der todo dia, vai ser mal pra saúde dele. Então eu tenho que protegê-lo. Mas ao mesmo tempo, se eu nunca der, às vezes que eu dou é uma pitada de tanta alegria. Moral da história, todo dia, final do dia, eu dou uma fatia de carne, salame ou presunto pra ele. E ele fica feliz. O bichinho interpreta aquilo como carinho. Voltando à atitude. O primeiro é o arquétipo do pai. Masculino. Ser maior e seu relacionamento com aquilo que é menor do que você. Tem que ser com respeito e lembrando que aquilo que é menor do que você é uma miniatura de você. Logo, aquilo que é maior também vai te tratar parecido. Quando a gente pensa no segundo arquétipo, é a esposa. Já seria quem implicou com o salame fazer bem ou fazer mal. É aquele que segue o exemplo do maior, ama a todos, por vezes mostra a mesma potência do maior, né? Segue, mostra seu exemplo, mas desperta em cada um o mesmo exemplo que esse tem com o seu eu para trás. Ou seja, é um aspecto de intersecção. Mas mais do que isso representa a lua. Aquele que dá o tapa, mas também assopra. Aquele que dá o exemplo e acalenta. E é firme naquilo que é. Tem a ver com a regra, com a lei, mas também com o afeto. Tem a ver com aquilo que é importante. O terceiro arquétipo, lembrando que esses arquétipos eles são assexuados, tá? A questão hierárquica, homem e mulher, mulher e homem, não importa muito. A questão é escadinha. Estamos falando de luz, né? Terceiro, e aí a gente entra no Gabriel, vai ser sempre o aspecto menos importante, menos intenso. Porque o intenso é manter a moral, é manter o que é estável. Manter comida na mesa, manter as coisas bonitinho, né? Tem hierarquias escalonadas de mais urgente e menos urgente. Só que quando a gente chega em importância, o pensar a longo prazo geralmente não é urgente. Como, por exemplo, vou todo dia guardar 500 pila. Eu preciso disso para comer? Não. Só que se eu guardar 500 pila todo mês, daqui a 10 meses eu vou estar premeditando um possível problema ou uma possível satisfação. E muitas vezes disso eu posso ter um investimento que eu não vou mais precisar trabalhar. E a evolução ela trabalha muito assim. Abandonando essa coisa intensa de bater emergência e sair correndo. E pegando um pouco de experiência, sagacidade. Vamos pensar um pouco a longo prazo e ir caminhando agora. Ao invés de no último segundo sair correndo. Continuando. O terceiro arquétipo, ele pega o arquétipo da criatividade. Nosso querido Gabriel. Tem a ver com a brincadeira. Tem a ver com ser sagaz e astuto. Tanto para coisas sérias quanto para coisas corriqueiras. Tem a ver com ser feliz e se divertir durante qualquer processo. Mas também tem a ver com a intenção da brincadeira. Tem a ver com o conceito de criatividade. Veja bem, criatividade, porque essa história da trança e do 3? Criatividade nada mais é do que, do conceito mecânico, duas ideias antigas que eu junto para fazer uma nova. Ou seja, é um conceito mecânico randômico. Dessa mesma mecânica, as flores se reproduzem e a vida ela se mostra, até o DNA, quando um ser humano, quando uma mulher e um homem têm um filho, o jeito que o DNA se mistura é parecido, de forma randômica. Ou seja, o que Deus quer nos dizer com isso? Que o conceito de amizade, ele também é muito engraçado isso, é muito ligado ao conceito de alegria e de brincadeira. Só que brincadeira tem muito a ver com criação, e criação é uma coisa séria. O conceito de escárnio é quando você usa essa criação para diminuir o outro. Ou seja, você fez uma brincadeira, ao invés de eu continuar sua brincadeira com algo novo, eu faço uma brincadeira que mata a antiga. Ou seja, do pai que você fez, eu faço um filho que mata o pai.
Tenham cuidado com o escárnio. Ele parece inofensivo, mas ele é uma serpente traidora. Enfim, só para resumir essa história de Gabriel, tem a ver com felicidade, com alegria, com fazer o outro feliz e com articular ideias novas, com criar e se expressar. Pessoal, eu vou acabar o vídeo por aqui. Talvez mais pra frente eu vá continuar essa linha branca, essa história da bolinha branca. Na verdade, essa história depois ela vai ganhar uma nova lógica, certo? E uma nova estrutura. Ela vai ganhar novos significados e novos arquétipos. Concluindo, só recapitulando leis da cinética. Primeiro, você existe como som, como onda, como vibração. Ame existir. Você é um pequeno Deus, vamos dizer assim. Um filho dele, um herdeiro dele, certo? Você é um maior. Respeite os menores, ame a todos. Segundo, ou seja, um ponto de percepção. Ame tudo que contempla. Segundo, você é um filho, um menor, uma criação. Você é menor do que alguém e maior do que alguém. Respeite quem é menor do que você e respeite quem é maior do que você. Você também é um 8, um ponto de intersecção. Ou seja, o que é menor do que você vai levar para o maior, o que é maior do que você vai copiar o exemplo e mostrar para o menor. Então tenha cuidado com quem você se parece e tenha cuidado com a quem você ensina. Terceira lei, a da amizade. Não importa se é maior ou menor do que você. O que é maior do que você te trata como igual, como irmão, mesmo sendo mais velho. Você nascer depois não te faz menos. Por vezes pode te fazer mais e vice-versa. E também ao contrário. Ou seja, seja igualitário a nível de honra, a nível de bondade. Conhecer diferenças e proporções é meramente questão de identidade, não de valor. Questão de bondade e maldade é questão de serventia. Vai ser alguém que ajuda ou alguém que atrapalha, mas o que atrapalha é útil em outro lugar. Então ninguém é julgável. Toda forma é um fractal, é um pedaço de algo que já foi inteiro e está destinado em, ao final de uma conta, voltar a ser inteiro. Prolongar esse caminho só vai fazer a identidade mais específica, mais pequena nascida depois. Mas o final da conta sempre vai dar inteira. Todos os seus irmãos. E é fácil amar depois de pensar assim. Na próxima eu vou falar da quarta forma. Como assim forma? Vocês perceberam que cada um tinha uma forma? Um era o grande, o outro era o pequeno, o outro era a trança. Eventualmente, cada padrão de moral princípio pode ser representado, ou padrão de moral, deu origem a um leque de formas, e a mistura de uma forma com outra forma gera outra forma. Por vezes, a variação da forma gera sentimentos, e algo mais arcaico ainda, o próprio instinto, que é as trevas. Estou com fome, ataquei, raiva, medo. Tudo que é baixa frequência é uma variação grotesca, grave ou grosseira, mais simplória, mais basicona, uma imitação mais, simples do original. Então, é claro, não tem essa régua perfeita ainda. Mas à medida que a gente for entendendo os conceitos, a gente vai procurando que forma veio de que padrão de moral e que instinto veio de que padrão evolutivo. Que moral gerou que sentimento, que gerou que forma, que gerou que energia, que gerou que instinto. A gente vai ver depois. Próximo episódio eu vou falar do mundo das formas.